Eu não vejo congruência porque não existe a possibilidade de você estar defendendo um lado, né? Eu vou tentar trazer numa leitura de senso comum. Sabe como que eu imagino vocês? O franguinho da Sadia. Né? A gente tá lá, ele está no comercial do final do ano, ele tá indo pro forno, vai ser comido, devorado, mas ele tá pimpoando, tá pimporando, tá festejando, né? Vocês são isso, Dom. Vocês são a vitrine dessa galera que utiliza dos seus corpos, das suas identidades, pra poder levar essa destruição, essa segregação. Não, meu caro, não foi a esquerda que nos rotulou. Quem nos rotulou foi a direita. Foi a direita que nos rotulou, inclusive nos campos nazistas, quando demarcaram as identidades, os corpos LGBTs nos campos nazistas. E você sabe disso, né? E aí, e não me venha com esses olhares, inclusive, Dom, porque essa é a nossa realidade, você sabe disso, né? Então, quando eu falo que eu não consigo conceber a imagem do LGBT de direita, é porque eu penso que a gente parte de uma premissa de liberdade, né? Você fala que defende a liberdade, mas você defende a liberdade sua, a liberdade do Dom, não a liberdade de toda uma nossa comunidade. Você não defende a liberdade das nossas corpas, das nossas identidades. Você defende a sua liberdade. É o eunismo, né? Você se coloca no centro. E é isso que, inclusive nas suas trajetórias, inclusive em outras entrevistas que eu vi você falando e abordando esse tema, você se coloca, né? Eu nunca tive nada do movimento LGBT. Tudo que eu conquistei foi porque eu fui atrás, porque eu. Meu amor, antes de você existir, você não tava nem no saco escrotal do teu pai, o movimento LGBT já existia e já tava lutando pelos seus direitos, Dom. Se não fosse Simi Larra, Giovanna Baby, Keila Simpson, né? Se não fosse Trevisan, o que seria de nós LGBTs no Brasil, que lutaram contra a ditadura militar, que foram resistência, que fizeram acontecer os nossos corpos? Você usufrui de um direito que é o casamento homossexual, que não foi você. O CNJ não falou, agora tem o direito ao casamento porque o Dom existe. Dom, quem é você na fila do pão? Foi lutas de movimento, foi muito advocacy do movimento LGBT junto com o CNJ que garantiu essa mudança afirmativa. Agora você vai me dizer que o casamento homoafetivo acontece por causa de você. Você, o Dom quis casar e agora tem o casamento homoafetivo. Não seja calhorda, não seja calhorda. Eu, de verdade, eu achava que era somente uma questão de ignorância, de falta de conhecimento, mas infelizmente o que eu vejo hoje é que vocês são calhordas, Dom. Não tem argumento, vai pro ad hominem, é normal, da esquerda, é normal, tranquilo. Meu amor, pode me colocar como agressiva, porque só uma questão, eu não sou essa esquerda paz e amor, tá? Eu sou travesti, vim da periferia, essa coisinha de poesia, não sou dessa esquerda cirandeira, tá? Então não confunda. Pra jogar cartada na periferia, eu também sou da periferia. Tá, meu amor? A pergunta que eu quero fazer é exatamente uma pergunta muito digna. Eu quero falar sobre banheiro para pessoas trans, né? Sobre o dito banheiro unissex. Vamos falar então. Já que eles defendem o direito de todo mundo, né? Direito à liberdade, todas as pessoas. Você defende o direito à liberdade. Eu quero fazer uma pergunta principalmente pra você, irmã. O que você acha sobre os ditos banheiros e... Não, eu vou pra além. Não somente sobre os banheiros unissex. Sobre a presença dos corpos trans nos banheiros de acordo com a sua identidade. De acordo... Já posso responder? Pode. Tá. Sou uma pessoa que defende muito a genitália. Eu sempre defendi isso. E eu defendo, por exemplo, eu defendo um modo de vida mais conservador para as pessoas trans. Sempre defendi isso. Então, por exemplo, eu até já falei sobre isso numa audiência pública em Brasília, que eu recomendo às pessoas trans que tenham consciência que, por exemplo, utilizem banheiros privativos ao invés de querer causar caos e contenda social, porque não precisa disso. Você não precisa ser uma mulher trans, entrar no banheiro feminino durante a transição, né? Para causar comoção no banheiro, para causar confusão. A população trans, nós somos tão poucas, né? A gente é pouco. As pessoas trans são poucas no mundo. As pessoas lésbicas, LGBTs no geral são poucos. Os estudos comprovam os estudos que eu considero decentes, no máximo 10% da população mundial, né, de LGBTs. Então são poucas pessoas. Então, assim, eu falava nessa audiência pública, eu dei uma ideia de, por exemplo, porque os arquitetos fizeram um trabalho fantástico no Brasil, que foi o desenvolvimento dos banheiros de deficiente para pessoas PCDs.
E o que eu vou falar aqui não tem respaldo científico, mas, por exemplo, eu conheço muitas pessoas com deficiência, até porque eu sou renal, frequento hospitais, frequento clínicas, e eu já perguntei para as pessoas com deficiência, você se incomodaria de uma pessoa trans no banheiro de deficiente? Eles falaram, de forma nenhuma. Então, eu sempre defendo isso, que a pessoa vá no banheiro privativo, né? Os banheiros de deficientes são banheiros privativos. Usou, saiu, né? Eles não é um banheiro que tem gênero, Um banheiro né? unissex. É um banheiro unissex. Tem gênero, né? E esse banheiro unissex já está sendo implementado em São Paulo. São sempre banheiros de deficientes, troca-se apenas a plaquinha e coloca banheiro, como é que eles colocaram? Banheiro Então acessível, você é a favor do banheiro unissex. individual, Mas o banheiro unissex é sem ser compartilhado. Sem ser compartilhado. um banheiro unissex. Porque é banheiro individual. Eu sou a favor de banheiros individuais para as pessoas trans, e, enfim, qualquer outra. É qualquer outro tipo de pessoa. Sim, exatamente. Então você é a favor. Agora, Banheiro por sem exemplo, gênero, então. do Legal. banheiro unissex não compartilhado, como eu disse. Se você quiser falar, pode falar. Não existe, né? Mas, Banheiro compartilhado. não, como que não existe banheiro compartilhado? Banheiros Unissex? públicos. Unissex? Não, mas tem essa proposta. A esquerda quer. Imagina! Quer sim. Você esqueceu a fala do Lula? Ela Você esqueceu, esqueceu ela da tá fala do hoje ela veio Lula? esquecida, ela Você chegou veio atrasada esquecida da e fala do esquecida. Lula, que o Lula falou que era coisa do demônio, banheiro unissex. Você esqueceu dessa fala? Acho que só pra Vai- falar um quer pouquinho. completar? Não. Só pra... Então, ainda tem tempo ainda. Já passa para a réplica deles? Não tem então? resposta, eles são a favor do Então banheiro vamos lá. unissex também. Tá, então, réplica Ótimo. de vocês. Acho que a gente pode partir de um bom lugar, porque, na verdade, unissex. são a favor do banheiro unissex. Muitas vezes, quando a gente vê um debate de vocês defendendo uma ideia de genitália, na verdade é uma solução para um problema real que é muito vazia, né? Pessoas trans existem, pessoas trans frequentam espaços públicos, pessoas trans precisam ir no banheiro. A gente precisa de uma solução para isso. Mas muitas vezes o que a gente vê a extrema-direita dizer é, bom, você vai de acordo com o banheiro da sua genitália. Essa é a defesa que a extrema-direita costuma fazer. Inclusive, não banheiro unissex, como vocês estão defendendo aqui. Eu ficava até pensando como é que será que eles vão fazer o controle social disso, né? Apalpa a pessoa antes de entrar no banheiro pra ver qual que é a genitália, pra assim ela poder utilizar o banheiro de acordo com a genitália e o sexo que foi designado ao nascimento. Hein? E é importante dizer, pra combater a desinformação pra quem tá assistindo aqui, que homens trans possuem uma taxa de rejeição indo aos banheiros femininos de 10%. Não conseguem frequentar o banheiro do sexo deles. Mulheres trans de 7%. Ou seja, não existe um espaço na nossa sociedade com essa proposta de divisão por genitália onde seja possível a gente frequentar banheiros. E aí o que a gente vê de índices é o real problema que a gente tem na população LGBT e na população trans hoje, que são altos índices de infecção urinária de pessoas que não conseguem frequentar espaços públicos para acessar um direito básico que é ir ao banheiro. Só que esse é o problema da extrema-direita, Filipa, e de LGBTs de direita. Vocês criam fantasmas, fantoches, cortinas de fumaça pra dizer que vai ter uma pessoa trans que vai atacar alguém dentro de um banheiro, sendo que não existem dados que comprovam a existência disso. Que na verdade existe são dados de que 80% da comunidade trans já foi assediada, agredida dentro dos banheiros, nos espaços públicos. Então vocês criam esses fantoches, essas cortinas de E fumaça. é importante a gente falar sobre o banheiro, porque eu não sei da onde que vocês criaram essas ideias de banheiro unissex compartilhado. Banheiro unissex compartilhado é um surubão. Não existe isso. Banheiro unissex são banheiros individualizados. Banheiros, pessoas com deficiência é um banheiro unissex. Banheiro de avião é um banheiro unissex. Banheiro de um ônibus intermunicipal é um banheiro unissex. Isso são banheiros unissex. Agora, veja bem, a gente permitir ou dizer se aquela pessoa pode usar o banheiro por causa da sua genitália, não tem nexo. Não é nem biológico isso, porque se você partir para esse princípio, você parte do princípio da biologia de 2. Pênis e vagina. Existe pessoas para muito além disso. Existe combinações cromossômicas, Sabrina, de pessoas que têm duas identidades biológicas. Quando a gente fala de sexualidade humana, a gente não pode levar somente em consideração a biologia. Nós temos que levar também em consideração o contexto social. Eu concordo que a gente tem que levar sim em consideração a biologia, porque a biologia faz parte do nosso corpo. Somos o que nós somos. Mas a nossa concepção humana, a nossa concepção social também existe, Sabrina. Porque o que é ser mulher não depende exclusivamente de uma genitália. O que é ser mulher aqui em São Paulo é diferente do que é ser mulher no interior paulista, do que é ser mulher em outros estados. Então a gente tem que trazer para nós também esse debate para além da biologia e o contexto social. Então, infelizmente, o banheiro unissex foi uma mamadeira de piroca. Foi mais uma fake news criado para causar pânico moral, né? E para tentar criar um inimigo inimaginário, né? Um inimigo que não existe. Segunda pergunta de vocês. Eu acho interessante porque a Filipa, ela citou o nazismo, né? Agora, uma das respostas dela. E aí a minha segunda pergunta seria, por que vocês apoiam pessoas tipo Karl Marx, Che Guevara? Por que vocês apoiam essas figuras
Lula, né? Por que vocês apoiam Fidel Castro, né? Que vocês apoiam, vocês adoram o sonho de Cuba, que é um país jogado às traças lá. Por que vocês gostam dessas pessoas, né? Por que vocês defendem as ideias dessas pessoas? Se são pessoas que perseguiram pessoas LGBTs, são pessoas que mataram pessoas LGBTs, são pessoas homofóbicas historicamente reconhecidas, são pessoas que perseguiram, até hoje perseguem, e a ideologia persegue, a ideologia mata, até hoje. Por que você defende esse tipo de pessoas? Já que vocês estão... nós pensamos em todo mundo. Por que vocês não pensam? Eu já participei de um debate que eu fico falando das pessoas trans do Irã, né? Aí alguém perguntou, ei, você mora no Irã? Não, mas não é comunidade, é o senso de comunidade. Correto. Por que vocês não pensam nessas pessoas que estão agora, lá no Oriente Médio, sofrendo, se escondendo? Por que vocês defendem na China ideologias como a ideologia chinesa, onde as pessoas trans, para comprar um pão, se escondem? Na China, desde 2016, a presença de pessoas LGBTs nas TVs, nas comunicações, foi totalmente proibida, né? Os filmes foram banidos. Uma transexual agora, em 2025, que é bailarina na China, teve todos os seus shows cancelados, e a repressão na China é gigantesca. E a gente sabe das conexões da esquerda com o governo chinês. Então, é importante você dizer. Eu fico... É meio que uma pergunta retórica, né? Mas eu quero ouvir de vocês qual o posicionamento de vocês perante essas informações. Porque vocês hoje estão... Uma é vereadora pelo PT. A outra defende... O outro defende... foi candidato a vereador pelo PSOL. Né? E aí eu fico pensando... essas duas ideologias... Hoje, no Brasil, são as ideologias que mais perseguem homossexuais. Não só atualmente, como historicamente, né? E nós temos até casos de pessoas vinculadas aos partidos de vocês que corroboram com o que eu estou dizendo. Né, eu inclusive acho as falas geniais e eu concordo com essas pessoas. Mas aqui não, eu estou vendo uma pessoa do PT e uma pessoa do PSOL, que já teve ligações com o PSOL, né, da União dos Estudantes que não estudam, mas que defendem essas ideologias. Eu quero ouvir, eu estou bem curioso para ouvir a resposta de vocês. Boa. Vamos começar. Primeiramente que vocês é muita gente. Não sou eu que cria um grupo chamado Gays com Bolsonaro. Você não vai ver eu criando um grupo travestis com Fidel Castro. Imagina, né, meu amor? Mas tem para Palestina e o Hamas. Diferente de você, eu não escondo e não passo pano para trajetória histórica. Eu sou socialista, mas a gente não pode confundir regimes socialistas com regimes igual, como eu vou dizer para você aqui, o lulismo, por exemplo, o bolsonarismo, tantos os outros são regimes que se oriundam de uma ideologia, mas não é a concepção daquela ideologia. Eu sou socialista, mas você jamais vai ver todos esses que você citou. O único que eu tiro dessa lista que de fato não tem essa perspectiva da homossexualidade é o Marx. Os demais nós temos sim históricos, inclusive de perseguição a identidades e corpos LGBTs, e que a gente tem que falar sim. Né, nós temos que pontuar, e só que diferente de vocês, nós pontuamos isso dentro da esquerda, nós apontamos a cara, né? Eu jamais vou, por exemplo, falar, nossa, o Fidel Castro, nossa, o Che Guevara, eles foram, sim, nas vertentes daqueles eles defendiam, muito ok, mas não eram perfeitos, e infelizmente a homossexualidade, a homofobia estava presente nessa retórica histórica, né? E aí, Dom, não se faz com cara de surpresa, porque talvez você só tenha convivido com ideologias que é a somatória, é o total. E você tá diante de pessoas que inclusive fazem a ocupação dentro da esquerda para apontar os problemas da esquerda, assim, né? E esse é o grande diferencial. Você citou Hamas, né? Você citou a Palestina, Israel, sabe? Eu vou para muito além. Antes de ser uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa humana. Eu não consigo observar o que acontece no mundo e não mostrar indignação. Eu não quero que as pessoas, Dom, que são homofóbicas morram. Eu não quero que as pessoas que são LGBTfóbicas tenham suas vidas tiradas. Não, Dom. Eu quero que essas pessoas vivem porque a vida delas tem a mesma valia que a minha. E eu quero que essas pessoas, inclusive, tenham o direito de ter uma educação emancipatória e terem a oportunidade de não serem mais
LGBTfóbicos. É isso que eu defendo. Eu não quero que as pessoas LGBTfóbicas deixem de existir. Eu quero que a LGBTfobia deixe de existir no mundo. Então a gente tem que fazer esses apontamentos críticos. A esquerda, ela não é única, ela não é unânime, e a gente tem que pontuar isso e trazendo para essa mesa de debate, inclusive. Adorei o que a Filipa trouxe aqui. Eu sou uma pessoa socialista, uma pessoa trans, que defende os direitos das pessoas LGBTs dentro de uma sociedade que, inclusive, como vocês disseram aqui, tem que ser boa para todas as pessoas. E é por isso que a gente é socialista. Exato. É isso que significa o socialismo, é você defender um estado de bem-estar para todas as pessoas. O Dom, ele gosta de torcer um pouco a história, então ele diz que a União... E você tá correto nesse ponto, a União Soviética Stalinista perseguiu os direitos das pessoas LGBTs. Mas você esquece de dizer que pós-Revolução Russa, em 1917, a União Soviética foi o primeiro lugar do mundo que descriminalizou a homossexualidade. Em 1917, porque acreditava na plena liberdade de todas as pessoas. Agora, dentro do socialismo, diferente do movimento de extrema-direita de vocês, nós defendemos uma ampla defesa de discussão política. Então, existem diversas correntes socialistas que retomam os erros históricos de experiências socialistas que perseguiram pessoas LGBTs. Inclusive, o Fidel Castro publicou uma carta pedindo desculpa pela perseguição a pessoas LGBTs. Agora, o que não acontece hoje são vocês, que são de direita, de extrema-direita, que estão defendendo o governo Trump, que nos seus primeiros meses atacou insistentemente as pessoas LGBTs. Você que funda o Gays com o Bolsonaro, um cara que fala que preferia que o filho dele tivesse morto do que fosse uma pessoa LGBT. O Bolsonaro, que defendeu a ditadura militar no nosso país, a ditadura militar que foi bravamente combatida pela União Nacional dos Estudantes. E vocês têm direito, e nós que estamos aqui temos direito de estar aqui, de votar, de participar da política e fazer parte, seja do PLzinho de vocês ou do PSOL e do PT, é porque a União Nacional desses estudantes, que você tanto critica, defendeu os direitos da população LGBT de continuar viva, de resistir à Operação Tarântula, de resistir a uma série de coisas que vocês negam na história. Agora, sobre o povo palestino, vocês gostam muito de falar de Palestina, né? Por que a gente defende a liberdade do povo palestino sendo pessoas LGBT socialistas? Porque nós defendemos a liberdade de todas as pessoas. Isso é ser socialista. É você defender a liberdade de todas as pessoas. Agora, a lógica do Dom, que tá aqui, a lógica do Dom que tá aqui, gente, é porque um país persegue pessoas LGBTs, a gente vai justificar o maior massacre televisionado da história. É isso que você defende, Dom? Então, o Brasil, que tem altos índices de morte contra a população LGBT, merece sofrer um massacre de outra população? E agora, vocês falam muito dos países do Oriente Médio, mas vamos falar sobre a Arábia Saudita e as relações que o governo Bolsonaro tinha com um país onde a homossexualidade ainda é criminalizada? Vocês defendem isso? 3 minutos para réplica. A esquerda, ela faz assim, ela pega uma opinião, que a pessoa falou alguma coisa de alguma opinião, e ela tenta equiparar com um fato ocorrido. Teu filho morto. Então, eu derrubo esse copo de água aqui e a água vai escorrer. Isso é um fato, vai acontecer. Aí eles confundem com, um dia você disse que talvez você derrubaria. O fato não aconteceu, mas era uma opinião minha. Vocês falam tanto em defesa, e a Filipa não conseguiu defender a Dani Nunes na eleição nacional do PT, que o chefe dela venceu. Que o Edinho, pra quem não sabe, o Edinho Silva do PT, a Filipa já foi assessora dele. E a Dani Nunes, ela era a única trans entre 4 homens cis, héteros e brancos na eleição nacional do PT, e levou um arrasta-tapete, né? Uma puxada de tapete, né? A única trans, né? Periférica, negra, né? Do Rio de Janeiro. Mas não conseguiram defender a Dani Nunes. Filipe, eu sei, essa sua carinha aí, eu sei o que você tá pensando agora. Você não conseguiu defender a Dani Nunes, que também é uma pessoa trans, né? Que sofre, que tem, né? Que não tem... emprego. Não conseguiram defender a Dani Nunes de ter um emprego como presidente nacional do PT. O partido aqui que o Lê defende não conseguiu defender. Enfim. Debate entre não pessoas conseguiu LGBTs. defender a Duda Salabella no PSOL. Né? Não conseguiu defender a Indianari no PSOL, né? Que hoje a Duda deputada, mas na época era do PSOL. E tentou, né? Sofreu transfobia estrutural, que ela fala, isso é uma fala dela, são aspas dela. Dentro do PSOL, a transfobia estrutural. Não conseguiu também defender a Indianari Siqueira. Né? Não conseguiu defender a Indianari Siqueira também, que também sofreu transfobia dentro do PSOL. Não conseguiu defender a BEM. Vocês não conseguem defender ninguém.
Vocês não conseguem defender nem os próprios de vocês. E vocês, por quê? Continuam com as regalias que vocês recebem, seja lá nas funções que vocês exerçam, mas aí eu fico curioso para saber o porquê que a Filipa não defendeu a Dani Nunes na eleição nacional do PT e preferiu defender o ex-chefe dela. É bem retórica a pergunta, mas fica aí. Então vocês não conseguem defender nem vocês. Essa comunidade é uma hipocrisia. Hoje o movimento LGBT é o movimento que mais prejudica nós homossexuais, principalmente aqueles que querem viver em paz. Trans não tem emprego, a culpa é do movimento LGBT. Ninguém aguenta mais essa baboseira, esse mimimi, esse vitimismo de todo mundo, de vocês. Ninguém aguenta mais isso. É isso, entendeu? Então, se nem vocês conseguem se defender, como que vocês vão explicar para aquela outra pessoa que contrata LGBT que é legal, que vale a pena contratar um LGBT? Melhor não contratar, né, Dom? Essa é a tréplica, é isso? Então eu só quero fazer um ponto, ó. É bem rápido, prometo. As frases aqui: Fidel Castro, um homossexual não pode ser revolucionário. Marx, são piores que pederastas. Joseph Stalin, é um vício burguês patológico. Tem mais aqui, peraí. Ninguém aqui defende o Stalin. Mas eles não, mas você só excluiu da Karl Marx. Você falou que o único que você excluía era o Karl Marx. Tem pelo menos 8 episódios. O único, aqui tem vários outros. Tem vários outros. Você citou aqui. Agora. Acho que eu também queria dizer o seguinte, eu acho engraçado quando a Filipa fala assim, a coisa que o movimento esquerda e LGBT mais gosta é esses estereótipos. Eu vejo vocês como franguinhos. É igual os conservadores, né? Para os LGBTs, os conservadores são aqueles caras com uma cruz na mão, com um livro de 1800. Esse né? Eles não entendem nada sobre o que é ser conservador, sobre o que é ser liberal.